Então, basicamente, tá? Quando nós vamos... eu fiz um resumo bem simples, tá? E destaquei alguns pontos que o livro, ele, né, para passar de uma equação para outra, é bem simples no livro, né? Puxa, o livro, usando matemática, usando cálculo, obtemos tal e tal coisa. Puxa, mas para obter aquela coisinha que está lá naquela transformação, dá uma página de cálculo 3, né? Então, eu procurei destacar alguns aspectos importantes nessa dedução, tá? Para que vocês entendam como acontece, como se aplica a matemática e porque quando nós chegarmos mais para frente, tudo vai ser mais rápido, tá? Então, eu não vou mais para frente me dedicar tanto à matemática, porque algumas coisas a gente já viu nessas aplicações mais simples. Aí depois a gente passa meio que batido em cima, né, para poder dar conta do conteúdo, tá? Gente, esse material, então, vocês têm ali disponível, tá? E ele, então, é a vibração livre de sistemas com 1 grau de liberdade, tá? E livre, tá? Está associado que não há força externa no sistema. Somente há um deslocamento inicial ou uma velocidade, tá? E a partir daí o sistema, nós deslocamos inicialmente o sistema com um certo deslocamento, soltamos a massa e pelo efeito da mola, né, a massa adquire velocidade, depois adquire energia potencial, transforma em velocidade e isso vai desenvolvendo, então, o movimento harmônico do sistema, tá? Então, para nós trabalharmos, né, em vibrações, em primeiro lugar, nós temos que elaborar o modelo matemático do sistema, tá? Que é achar, então, as equações matemáticas que dizem respeito ao movimento que nós queremos simular. Com a equação matemática, nós podemos colocar no Excel, podemos colocar no MATLAB, poderemos colocar no Scilab ou qualquer programa computacional e fazer a simulação do sistema, que é, então, essa atividade da engenharia. E obter, então, as curvas de velocidade, deslocamento e aceleração. Melhor, deslocamento, velocidade e aceleração na ordem, tá? E para obter esse modelo matemático, nós podemos usar, né, diversos métodos, tá? Podemos usar aquela mais conhecida, talvez, que é a segunda lei de Newton, somatória de forças igual a massa vezes a aceleração, o princípio de D'Alembert, tá? O princípio dos deslocamentos virtuais ou o princípio da conservação de energia. Qualquer um desses métodos, pessoal, vai conduzir à elaboração de uma equação diferencial do movimento, tá? Eu uso somente lei de Newton, tá? Para mim, resolve todos os problemas, tá? Talvez seja pela percepção de ter estudado em física muito a lei de Newton, né? A nossa preparação está muito baseada em cima da lei de Newton, tá? E talvez por isso, então, eu ache mais fácil, que sempre trabalhei com isso, usar a segunda lei de Newton para fazer a modelagem dos sistemas, tá? Mas talvez, e também não uso nenhum outro, tá? Não uso esses outros aqui, tá? Não uso, tá? Se eu tivesse que usá-los para um sistema talvez mais complexo, teria que fazer um estudo mais detalhado dele hoje, por exemplo, agora, nesse momento, tá? Para poder aplicar eles, tá? E obter a equação do deslocamento. Eu me baseio sempre na segunda lei de Newton, tá? Então, se alguém tem facilidade com outro princípio, beleza, não tem problema, tá? Mas talvez quando os sistemas sejam mais complexos, tá? Aí realmente, tá? Talvez o princípio da conservação da energia ou os deslocamentos virtuais seja também uma solução mais fácil para resolver o problema, tá? Mas a gente consegue resolver plenamente esse problema com a lei de Newton, a segunda lei de Newton, tá? E aí, então, o nosso objetivo de hoje é aplicar, então, a segunda lei de Newton num sistema de vibração livre de um sistema de translação não amortecido, tá? O sistema de translação é uma massa que se desloca num sentido, no outro, tá? Somente a translação, como é o caso deste modelo que vai ser colocado aqui embaixo, tá? Então, é um sistema massa-mola,
sem amortecimento, tá? E esse sistema de translação, então, para fazer essa dedução, eu poderia colocar esse sisteminha, ao invés de colocar na horizontal, a mola na vertical, eu poderia fazer um sisteminha com a massa, né, colocado na horizontal. Daria a mesma coisa, o modelo seria o mesmo, tá? Lembrando que não existiria atrito, né, não há amortecimento, então o atrito aqui não existe, tá? A mesma coisa com a massa que se desloca na vertical, também não há atrito com o ar. Nós estamos imaginando um sistema ideal, tá? E, nesse caso, o que mudaria somente nessa abordagem, se eu fizesse a dedução por aqui ou por esse sisteminha com massa que se desloca na vertical, é que não teria a força de gravidade. Massa vezes gravidade, ela não estaria atuando no sistema como acontece neste exemplo aqui, tá? Então, uma das duas abordagens daria o mesmo resultado da equação, tá? Então, assim, no nosso caso, tá? No nosso caso, então, o livro, ele até faz, então, essa dedução considerando, então, a massa se deslocando no plano vertical, tá? Ok? E nessa abordagem, então, tá? É o seguinte, ó. Vamos imaginar a situação do nosso sistema. Nós temos uma massa, uma mola, K. Então, o K aqui sempre é o K equivalente do sistema. Sempre, quando eu estou ligado com o K, é o K equivalente do meu sistema. Se eu tenho uma associação de séries, o K, então, é o K equivalente, tá? Essa mola, então, tem um certo comprimento, tem um certo K, e, inicialmente, ela não possui nenhuma carga, que é o primeiro desenho aqui, a primeira figura, ela não tem nenhuma carga, tá? Tá livre, tá? Bom, aí eu pego nesta mola e coloco uma certa massa, tá? Então, eu coloquei na segunda figura, então, na figura 2, a gente colocou, então, aqui uma massa. E quando eu coloco uma massa, pelo efeito da força-gravidade, tá? A gente sabe, então, que há um deslocamento, né? Há uma deformação da mola. E a essa deformação, a gente chama ela, então, de deformação estática. Deformação estática. E ela é simbolizada, então, tá? Por essa letra, né? O delta estático, static, do inglês ST estático, tá? Que é essa deformação, então, aqui, ó, que foi colocado aqui. Essa deformação, a gente sabe que pela mola, ela é proporcional, esse deslocamento, então, da mola, ele é proporcional à massa vezes gravidade, é força, né? Massa é massa e M vezes G é força, tá? Então, proporcional à força, que é massa vezes gravidade, né? Que é em Newton, então, né? Massa vezes gravidade, eu tenho a força em Newton. Proporcional à força, eu tenho, então, o deslocamento estático, tá? E aí, então, a mola se deforma e ela chega, então, numa linha de equilíbrio estático, que é essa LEE. O LEE, tá? Ele corresponde à linha, né, de equilíbrio estático do sistema, linha de equilíbrio estático do sistema, tá? Então, se eu colocar a massa e soltar ela ali, essa massa vai ficar permanentemente nessa linha de equilíbrio estático. Ah, tá aqui a definição, não tinha nem notado, tá? Linha de equilíbrio estático, ok? Ela vai ficar aí, tá? E aí, então, se nós olharmos na massa, tá? Começou a aparecer forças. Todas essas forças, tá, pessoal, que eu estou colocando aqui, elas são aplicadas sempre no centro de massa, tá? Então, o que acontece? Quando eu apliquei massa vezes gravidade, a mola aplicou também uma força contrária, que é o K vezes o delta estático, tá? Na realidade, essas duas forças são iguais. O K delta estático equilibra a massa vezes gravidade, porque se não equilibrasse, né, se não tivesse equilíbrio entre as duas forças, a massa não ficaria na linha de equilíbrio estático, ela estaria indo para uma posição diferente. Então, como o K delta estático ele é originado devido à força da gravidade, as duas forças são iguais, tá?
Mas nós colocamos, então, aqui o K delta estático, né, e o mg para representar as forças que ocorrem aí no sistema. Tá? Bom, a gente sabe que força, né, é igual a K vezes deslocamento. Quando eu tenho a constante elástica, tá, a gente sabe que força é igual a K vezes deslocamento da mola. Então, agora que começa, então, essa análise do nosso problema. Nós vamos pegar, então, o bloquinho que está na linha de equilíbrio estático e vamos impor a ele um certo deslocamento. Eu vou puxar ele para baixo, vou deslocar de um certo valor x, ok? E aí, então, quando eu desloco esta massa para baixo de um certo valor x, tá? Qual é a força que a mola começa a exercer agora? Ó, novamente, as forças no sistema. Eu tenho a massa vezes gravidade, que continua a atuar no sistema. Eu tenho aquela força da anterior aqui, ó, que é o K vezes o delta estático, ele continua atuando na mola, só que agora eu deformei a mola de mais um valor x. Então, essa força agora grandona que está aqui, ó, essa força aqui, na realidade, ela é a soma do K delta estático mais o K vezes a deformação x da mola que eu fiz. O x foi esse deslocamento que eu gerei aqui. Ok? Então, com esse deslocamento, eu tenho uma nova força que é maior, essa força aqui, ó, essa força aqui na figura 3, né, ela é maior que essa força na figura 2 aqui, ó, delta estático. É maior adicionando essa parcela aqui, ó. E aí, então, se nós olharmos aqui, tá? Isso aqui, então, posso colocar em evidência o K, e ele fica, então, delta estático mais o X. Então, isso é a força que eu tenho aplicado, então, no meu sistema, na mola agora, quando eu desloquei X. E se eu fizer, então, um diagrama de corpo livre, agora eu tiro a mola fora, tá? E só faço um diagrama de corpo livre, onde eu coloco a massa, coloco as forças aplicadas no centro de massa e a massa. Vejam que o que nós temos de força aplicadas, então, no diagrama de corpo livre, tá? São essas aqui, ó. Tá? Então, eu vou ter neste diagrama de corpo livre, a ferramenta que a gente usa em mecânica estática para verificar o equilíbrio de forças, tá? É massa vezes gravidade agindo para baixo e K delta estático, né? Que aqui, ó, ele representa, então, uma força no sentido contrário, tá? Ele está no sentido contrário, menos K delta estático, aplicado para cima. Gravidade para baixo, tá? E a força da mola, K delta estático mais X, para cima. As duas forças estão em sentidos contrários. Então, uma vai ser positiva e outra negativa, dependendo da minha definição de positivo e negativo, tá? Então, essa massa, pessoal, esse é o modelo matemático. Depois, então, que eu desloquei essa massa para baixo de X, o que vai acontecer com o sistema? Quando eu solto, imaginem que a massa, então, veio até essa posição aqui, e aí eu solto a massa, né? A massa, pelo efeito da mola, ela adquiriu o sistema, vamos pensar assim, o sistema, quando eu desloquei ele para baixo de X, ele adquiriu energia potencial, que está armazenada na mola, certo? A energia potencial está armazenada na mola. Quando nós soltarmos este peso, a mola, que tem essa energia armazenada, então, vai puxar a massa para cima. E ela começa, então, a adquirir velocidade. Sai de uma velocidade zero e começa a adquirir velocidade, tá? Quando essa massa passar por esse ponto aqui, ó, que é a linha de equilíbrio estático, toda a energia potencial armazenada pela massa é transformada em velocidade, energia cinética. Então, aqui eu vou ter a máxima energia cinética. Só que agora eu tenho movimento, energia cinética. E essa energia cinética faz com que essa massa suba até uma posição aqui em cima, né? Suba até uma posição aqui em cima,
comprime a mola. Então, ela novamente adquire energia potencial. Depois, a mola empurra novamente a massa para baixo. Passa pelo ponto de linha de equilíbrio estático, máxima energia cinética, de velocidade. E aí, então, essa massa vai ficar vibrando de acordo com a sua frequência natural entre esses dois pontos aí, tá? Então, ela vai ficar vibrando, né? Ela vai ficar vibrando com um movimento harmônico de acordo com esta, né? Com a frequência natural do sistema, tá? Pode falar, gente. Professor? Sim. Então, quando a mola atinge o comprimento inicial dela, é o ponto de maior velocidade? Quando ela atinge, talvez a tua palavra certa seja quando ela atinge a linha de equilíbrio estático, não o seu comprimento máximo, né? Porque o comprimento máximo está aqui embaixo da mola. Não, o comprimento inicial, que quando ela para de ser tracionada, quando ela começa a ser comprimida, seria a maior velocidade. Não exatamente, ó. Porque devido à carga estática, o comprimento da mola é esse aqui, ó. É esse aqui o comprimento da mola. Esse é o comprimento inicial, ó. Aqui, ó. Ela vai adquirir a maior velocidade quando ela passar pela linha de equilíbrio estático. Se você olhar aqui, ó, o comprimento da mola na linha de equilíbrio estático não é o inicial, ó. É esse aqui, ó. Esse é o original, um pouquinho mais, ó. Até aqui. Esse aqui é o comprimento livre da mola. Esse é o comprimento da mola quando ela está passando pela linha de equilíbrio estático. A máxima velocidade acontece sempre quando a massa passa pela linha de equilíbrio estático. É essa linha aqui, ó, tá? E não pelo seu comprimento máximo ou o comprimento inicial. Porque aqui, ó, nessa posição da linha de equilíbrio estático, o comprimento aqui, ó, é maior do que o Lzinho inicial ali, ó. Entendeu, Marcos? Tá? Então, é esse aí, ó. É quando ela passa por essa linha de equilíbrio estático, tá? Porque existe uma força que é massa vezes gravidade, tá? Talvez se você fizesse a dedução naquele outro sisteminha de antes ali, ó, tá? Se fosse fazer por aqui, ó, tá? Aí sim, ó, nesse caso aqui, ó, tá? Talvez sim, ó. Aí sim, quando ela passar por esse ponto, talvez seja a linha de equilíbrio estático, tá? Então, aí sim, quando ela passar pelo L da mola sem carga, é o ponto que começa, então, a comprimir a mola. Sim, tá? Talvez essa tua consideração não possa ser colocada aqui, mas possa ser aplicado quando você modela o sistema por aqui, tá? Aí sim, é exatamente isso que tu falou, tá? E aí, então, pessoal, a massa, é isso, Marcos, né? Aí, então, a massa vibra de acordo com esta amplitude, né? Como eu desloquei o sistema de X, a máxima amplitude do sistema vai ser X aqui, ó. Ele vai X para baixo e ele foi X para baixo no primeiro momento, ó. Ele foi X para baixo, tá? O deslocamento inicial, e depois fica oscilando entre X positivo, X negativo, positivo, negativo, e assim, indefinidamente, a vida inteira fica vibrando dentro dessa faixa aqui. A amplitude máxima sempre vai ser igual, tá? Ok? Então, é a ideia, pessoal, tá? Para poder fazer esta abordagem. A dedução, a análise dos deslocamentos, então, envolve, então, exatamente isso aí, tá? Agora, como é que nós vamos modelar o sistema? Então, o importante é chegar no diagrama, né, de corpo livre, tá? O importante é chegar no diagrama de corpo livre. O importante, deixa eu apagar tudo isso aqui, o importante é chegar aqui, ó, nesse sisteminha aqui, ó, o diagrama de corpo livre, tá? Essa é a principal etapa desse desenvolvimento, entender como é que é a deformação do corpo e quais são as forças que são aplicadas na mola, né? Por exemplo, aqui vai ter a força K delta estático mais X, tá? E a força gravidade agindo para baixo. Agora,
nós aplicamos, então, a segunda lei de Newton. Eu aplico sempre ela. Pode aplicar qualquer outro método desses 4 colocados acima, tá? A lei de Newton é talvez a mais simples, a mais conhecida nossa. Se nós, então, aplicarmos a segunda lei de Newton, somatório de forças igual a massa vezes aceleração, tá? Então, todas as massas do sistema, todas as forças do sistema vai ser sempre igual a massa vezes a aceleração dele, tá? Isso, então, colocando na nomenclatura aqui que a gente está usando, somatório de forças igual a massa vezes derivada segunda do deslocamento, que é a aceleração, então. Vamos considerar na análise que força para baixo é positiva e força para cima negativa, tá? Então, massa vezes gravidade aqui, ó, tá agindo para baixo, vai ser numa nossa análise positiva, e K delta estático mais X agindo para cima, ela vai ser negativa. Nessa análise que nós vamos fazer aqui, tá? Então, observe, somatório de forças igual a massa vezes aceleração. Então, eu vou somar as forças do diagrama de Peave e igualar com massa vezes aceleração, que vem, então, para cá, ó. Então, a primeira força é essa aqui, ó. K delta estático mais X. Aqui ela, ó. Então, para cima é negativo, então, menos K delta estático mais X, mais a segunda força, que é massa vezes gravidade para baixo, é positivo, então, ó, mais, só vou sublinhar aqui o mais massa vezes gravidade igual a massa vezes aceleração. Somatório de forças igual a massa vezes aceleração, tá? Eu poderia abrir isso aqui, né? Ó, o K vezes delta estático mais K vezes X mais M gravidade igual a massa vezes aceleração. Então, ó, quando eu abrir isso, a gente sabe que o K delta estático, essa força aqui, é a mesma força do que a massa vezes gravidade. Eu corto fora, então, as duas parcelas. Um está subtraindo e o outro está somando, tá? Essa parcela aqui é negativa também, ó. Também é negativa, tá? Então, cortei e olha com o que eu fiquei embaixo. Fiquei com essa equação aqui, ó. Tá? Então, ficaria, só para colocar aqui, menos K vezes X igual a massa vezes aceleração. X, 2 pontos. Então, eu vou passar isso aqui para o outro lado da igualdade, vai ficar essa expressão aqui, ó, menos K vezes X, menos massa vezes aceleração, igual a zero, que ficou essa expressão aqui, as duas negativas. Tá? Eu posso multiplicar isso por menos 1, para tornar tudo positivo. E aí, então, fica aqui, ó, essa expressão, K vezes X mais massa vezes aceleração igual a zero. Oba! Cheguei na equação diferencial de segunda ordem. Ela é uma equação diferencial de segunda ordem porque tem derivada segunda do deslocamento aqui, ó. Tá? Então, isso aqui representa uma derivada segunda, né? Derivada segunda do deslocamento, tá? E por isso, então, ela é uma equação de segunda ordem, tá? Porque tem, né, a derivada segunda, tá? E é homogênea, por que ela é homogênea? Tá? Ela é homogênea porque a equação diferencial é igual a zero. Isso diz que ela é homogênea. Ela é igual a zero. Então, é homogênea. Então, sempre que eu tenho sistemas livres, a equação diferencial é homogênea. Quando nós chegarmos no sistema forçado, aí o sistema não vai ser mais homogêneo. E para resolver uma equação não homogênea, fica mais difícil ainda. Aí eu tenho a solução da equação diferencial é a solução da equação homogênea, né? Mais a equação característica, tá? Então, a gente tem que recordar ao cálculo para fazer a solução dela. Bom, essa expressão aqui, embora ela seja bastante utilizada, tá? A gente vai ter bastante essa equação nos lugares que a gente vai ter movimento de translação, né, livre, tá? A gente vai fazer o seguinte, vamos tirar essa massa daqui, ó,
e deixar aqui como um fator 1 multiplicativo. Então, se eu pegar essa equação de cima, massa vezes aceleração mais kx, e dividir pela massa, tá? Se eu dividir pela massa, tá? Eu tenho isso aqui, ó. Massa vezes aceleração mais k vezes x igual a 0. Eu vou dividir pela massa. Vou dividir pela massa. Aí fica, então, dividido por massa, fica essa expressão aqui, então, ó. Isso aqui corta, fica o termo multiplicativo aqui no x, fica o 1. 1 vezes x, né? Não tem nenhum termo multiplicando, a não ser o 1 aqui, ó. Então, 1 vezes aceleração, deixa eu apagar aquele 1 ali para não confundir nada, tá? Então, aceleração, né, mais k vezes x, mais k dividido por massa, vezes x igual a 0. Nessas equações diferenciais, pessoal, sempre, em todas elas, sempre, regra, sempre, o termo que está multiplicando o x, quando eu coloco aqui, divido pelo termo massa, deixo a equação diferencial lá na frente, sem o termo multiplicativo, sem nenhuma constante multiplicando a aceleração, o termo que multiplica o x, sempre esse termo, K, aí no caso é o K sobre M, que está multiplicando o x, sempre isso aqui vai ser igual à frequência natural ao quadrado. Certo? É como se essas equações que eu tenho ali, elas pudessem ser escritas sempre assim, ó. Certo? Sempre o termo que está multiplicando o x é ômega n ao quadrado, frequência natural ao quadrado. Tá? Então, tá? A partir desta consideração, a gente tira, então, que se k sobre m é ômega n ao quadrado, então, a frequência natural de um sistema de translação, né? A frequência natural do sistema de translação, ela vai ser sempre, então, igual a raiz quadrada de k sobre m. Então, por isso que vocês sempre usam esta expressão aqui para determinar a frequência natural de um sistema. Então, no caso de um sistema de translação, é essa aqui a frequência natural. Mas agora, se eu tenho, por exemplo, uma viga engastada, né, uma viga engastada com a força F, quando eu fizer a dedução desta equação de equilíbrio, a equação matemática do sistema, de repente, para essa viga, não vai ser raiz de K sobre M. A frequência natural vai ser uma outra coisa, que está, é claro, associada com a mola, mas com os outros parâmetros da equação, do sistema. Tá? Então, eu vou fazer a dedução e vou dividir lá na frente pela massa e deixar o termo aqui na frente, então, livre de qualquer constante aqui nessa equação. E quando eu dividir a equação por esse valor, o que sobrar aqui multiplicado ao x é a frequência natural do sistema, ao quadrado. Tá? Então, sempre vou ter essa análise aí. Tá? Ok? Só para vocês terem uma ideia, então, da onde sai a frequência natural. Então, todas as deduções que a gente vai fazer para frente, sempre o ômega n ao quadrado é o fator que multiplica o x na equação, né, de segundo grau, na equação de diferencial de segunda ordem, tá? Ok? Sempre vai ser assim. E aí, então, tá? A gente chega que essa aqui, então, é a equação, né, que governa o meu sistema. Aí ela, então, colocada em função do ômega n, tá? Eu prefiro, tá, usar essa equação de cima, então, ó, tá? Deixa eu apagar um pouco tudo isso aqui, tá? Porque já vem coisa para frente. Eu prefiro sempre utilizar esta equação aqui, ó, né, para modelar o sistema. Ou essa aqui em função do ômega n. A gente sabe, então, que o ômega n é igual a raiz de k sobre m. Tanto faz uma como outra, tá? Né? Então, isso vai corresponder, então,
a equação diferencial. Está aqui ela, então, já temos a equação governante do meu sistema, tá? Agora, é só matemática, tá? Então, quando eu cheguei, então, nessa equação aqui, agora é só resolver a equação, tá? É só resolver a equação, colocar no Excel, colocar a solução da equação no MATLAB, colocar no Scilab ou qualquer outro software de simulação e obter as curvas de velocidade, deslocamento e aceleração, tá? Ok? Deslocamento na ordem, deslocamento, velocidade e aceleração, tá? Pronto. Isso é vibrações, tá? Agora vem a matemática por trás desse negócio todo, tá? Então, para essa equação de segunda ordem homogênea, uma das soluções é essa aqui, ó. Essa aqui é uma solução dessa equação aqui, ó. Isso aqui é uma solução da equação de cima. A 2, então, aqui, ó, eu vou tratar muito desse número 2 aqui, ó. A equação 2, que é essa aqui, é uma solução da equação diferencial acima, e a 1 e a 2 são constantes que devem ser determinadas. O A1 e o A2 são constantes, o ômega n é a frequência total e T é o tempo. O ômega n e tempo, tá? São constantes a serem determinadas a partir das condições especificadas. Então, nós vamos ter as condições de contorno do problema, de acordo com a linguagem de cálculo. E a partir das condições de contorno, tá? A partir das condições de contorno, nós vamos, então, resolver esse sistema aqui, tá? Eu nunca entendia, quando eu fazia cálculo, né? Eu nunca entendia o que era uma condição de contorno. Só o professor, ó, tem uma condição de contorno, tá? E aí, com a condição de contorno, você vai resolver e achar a constante A1 e A2, né? A1 e A2, tá? Só a partir daí, tá? Então, eu nunca entendia no cálculo o que era uma condição de contorno na equação, tá? Fui entender quando fiz vibrações, né? Que a condição de contorno, tá? É para um certo tempo, que geralmente começa a ser o tempo de análise, né? Por exemplo, aqui, ó, quando eu começar a fazer a análise do sistema, quando eu começar a fazer o gráfico do sistema, ó, vou fazer um gráfico ao longo do tempo, tá? Um gráfico ao longo do tempo. Um gráfico de deslocamento X ao longo do tempo. Então, vejam que esse aqui é o tempo zero. Ó. Aqui é o tempo zero. É o momento que vai iniciar a minha análise. Tá? Agora. Vou iniciar a análise agora. Tá? Então, quando é que vai ser esse tempo zero? Eu desloquei a massa, ó, a massinha inicial, eu desloquei de um certo ponto X. Ó, tá? Eu tive um deslocamento X. E no tempo zero, eu solto essa massa. A massa se deslocou até aqui. E quando eu dou tempo zero, eu solto a massa. E a massa começa a voltar para a posição de equilíbrio, adquire energia cinética, de novo energia potencial, potencial em cinética e assim por diante. Então, no tempo t igual a zero, eu desloquei, ó, o meu objeto de um valor inicial x0. Esse aqui é o valor x0. Vou colocar para baixo aqui, tá? Para não... Vamos colocar para baixo. Num tempo inicial, tá? Num certo momento, eu desloquei de x, ó. Isso aqui é o x0. É esse x aqui, ó. X inicial. Tá? E aí, no tempo zero, eu soltei a massa. Quando eu soltei a massa, ela faz isso. Deslocamento dela. Vai para cima e faz a vibração. Vibra. Né? Então, a minha condição de contorno é uma condição de contorno para mim resolver o problema é que no momento t igual a zero, o deslocamento era igual a x0, que é esse aqui, ó. Esse era o deslocamento da massa, né, no tempo t igual a zero. E aí eu soltei ela e ela começou a se movimentar, né? Nos demais tempos, né, para os demais tempos que eu vou ter, o deslocamento não é mais igual a x0, só vai, é claro, chegou nesse ponto é x0, vai ser x, aqui sempre os valores máximos. Mas isso é uma condição de contorno. Eu só fui entender quando
fiz vibrações mecânicas, né? Porque lá no cálculo o pessoal não dizia o que era a condição de contorno, tá? E também, eu nunca entendia em cálculo o que era uma solução da equação, né? O pessoal lá em cálculo, eles colocavam, ó, essa aqui é uma solução, né? É uma solução, ó, isso aqui é uma solução da equação acima. Pô, que legal, ó. Tem constante a determinar pelas condições iniciais, pelas condições de contorno. Bah, que legal, tá? Mas por que eu estou dizendo quando eu fiz, né? Tá? Hoje eu sei que o Júlio, o professor Júlio, trabalha bastante com as equações diferenciais, né? Aplicadas, né? Com a vibração, com sistemas de mecânicos, tá? Mas quando eu fiz vibração, era um matemático que dava aula e ele não tinha essas informações. Mas assim, em primeiro lugar, o que é uma solução? Por que essa equação 2 é uma solução do sistema? Aí vem aquela no livro, né? Isso é uma solução, beleza. Mas por que é uma solução? Tem 15 linhas entre essas duas, entre esses dois parágrafos aqui, ó, tem 15 linhas de dedução, tá? Por que ele é uma solução? Vamos provar que isso é uma solução, tá? Então, vejam, tá? Eu vou pegar essa equação, então, que está ali, a equação 2, que está aqui, ó, e vou derivar ela, achar a velocidade, vou derivar, achar a aceleração, e vou colocar dentro dessa equação aqui, ó, o x deslocamento e o x a aceleração, vou colocar aqui dentro. E vamos ver o que acontece. Será que esse resultado do lado de cá é igual a zero? Isso é provar. Se é uma solução, quer dizer que este lado da igualdade aqui, ó, tem que ser igual a zero. Tudo isso aqui vai ter que dar igual a zero. Zero igual a zero. Aí fechou. É uma solução. Então, eu pego essa equação, derivo ela. Tá? Então, x dt igual a 1 cosseno de ômega nt mais A2 seno de ômega nt, derivo ela. Derivada, isso aqui é igual a x, derivo ela. dx sobre dt. Derivada de cosseno é menos seno. Então, quando eu derivo o cosseno, deixa eu colocar aqui em azul, tá? Quando eu derivo o cosseno, ele dá menos seno. Então, ó, o sinal menos da derivada está aqui, e eu tenho o arco, dentro do cosseno eu tenho o arco, eu derivo o arco. Então, ômega n vezes t, derivada disso aqui é o ômega n. Então, eu estou derivando em função do tempo, tá? Então, menos ômega n vezes A1, que é uma constante, vezes seno de ômega nt, derivada de cosseno. Mais, derivada de seno, cosseno, tá? Positivo. Então, eu derivo o arco, ômega nt, a derivada desse arco é ômega n, que multiplica A2, que é a constante, vezes cosseno de ômega nt. Então, essa aqui é a derivada da velocidade. Aí a equação derivada da velocidade. Tá? Em termos de seno e cosseno, que é o movimento harmônico. Tá? Vou fazer a derivada segunda agora para achar a aceleração. Então, vou pegar novamente aqui, ó. Derivada de seno, agora aqui, ó, é cosseno. Positivo. Só que tem um sinal negativo de antes que desceu aqui junto. Ó. Derivo o arco. Então, novamente, eu tenho mais um ômega n multiplicando. Ômega n vezes o segundo ômega n, que é esse aqui, vezes a constante A1, vezes cosseno de ômega nt, a derivada do seno. Agora aqui, ó, eu vou derivar cosseno. Derivada de cosseno é menos seno. Então, vem o sinal negativo do menos seno. Menos seno de ômega nt. Essa é a derivada do cosseno. Derivada do arco, o ômega n, que multiplica aqui na frente, vezes o ômega n que está aqui, vezes A2, que é a constante, seno de ômega nt. Então, posso reescrever ela. Menos ômega n ao quadrado, vezes A1, vezes cosseno de ômega nt. Tá? Ó, a primeira parcela, menos ômega ao quadrado, A2, seno de ômega nt. Então, esta aqui é a derivada segunda da expressão 2. Essa expressão aqui, ó, eu estou querendo provar que ela é uma solução da minha equação diferencial.
Eu pego, então, essas parcelas x e x dois pontos e largo aqui dentro, ó. Largo aqui toda essa equação e toda a equação do x e largo aqui dentro, ó. Tá? Então, se substituirmos x velocidade e x aceleração, né, x dois pontos, né? Se eu pegar e substituir essas equações na equação 2, que é essa aqui, ó, x mais ômega n ao quadrado vezes x igual a zero, podemos verificar a solução. Ou seja, no lugar do x, cadê o meu? No lugar do x aqui, ó, eu coloquei toda essa parcela aqui, ó, que vem até aqui, ó. Tudo isso aqui é essa expressão de aceleração. Tá aqui, ó, aceleração. Coloquei, então, a aceleração aqui, ó. Coloquei essa expressão aqui, ó, toda aqui dentro. Aqui ela. Mais, aqui é um mais, né? Mais ômega n ao quadrado vezes x, ó. Ômega ao quadrado vezes x. Então, ômega n ao quadrado vezes o x, ó. O x, se alguém quer comentar alguma coisa, pode comentar. O x é toda aquela parcela lá em cima. Deixa eu apagar aqui um pouquinho. O x, ó, é toda essa equação aqui, ó. Essa é a equação x, ó, que multiplica o ômega n ao quadrado. Então, essa expressão aqui é essa aqui. Igual a zero. Então, vejam, se eu multiplicar o ômega n aqui, então, ó, vezes o parênteses aqui, então, fica ômega ao quadrado a1 cosseno de ômega nt, ó, mais ômega n vezes a2 vezes seno de ômega nt. Se vocês olharem tudo isso aí, ó, essas duas parcelas são iguais, só que uma é negativa e outra é positiva. Essas duas parcelas aqui também são duas iguais, uma é positiva e outra é negativa. Então, quando elas se somam, elas zeram. E aí, então, dá que zero é igual a zero, oba, provado, então, que é uma solução. Provamos, então, que essa expressão aqui é uma solução da equação diferencial homogênea de segunda ordem. Tá? Ela é uma solução. Zero igual a zero, então fechou. Solução. Tá? Oba, então, agora a gente pode, a partir das condições de contorno, né? A partir das condições de contorno, nós podemos, então, né, agora achar o valor da constante A1 e A2. Então, agora, eu posso encontrar o valor da constante A1 e A2. Se ela é uma solução, se a equação 2 é uma solução, agora vamos em busca de encontrar quais são os valores das constantes A1 e A2. Tá? E aí, então, entre este item aqui, ó, e esse item aqui, ó, tá? Tem uma série de cálculos. Qual que é o A1 e o A2? Ó, o A1 e o A2, o A1 vai ser igual a x0 e o A2 vai ser igual a x0 velocidade, né? Velocidade x0 inicial sobre ômega n. Puxa, que fácil. Como é que eu chego, então, a esses valores aí? Aí vem mais uma carrada de cálculo, tá? Para poder chegar nesses valores. Vejam, pessoal, que eu estou mostrando para vocês aqui o que é simples, porque depois, lá na frente, eu não vou mostrar para vocês, porque o cálculo, daí sim nós vamos ficar a manhã inteira calculando, né, para achar isso aí, tá? Então, vem o segundo momento, tá? Achar as condições de contorno. Então, duas condições devem ser especificadas para avaliar as constantes A1 e A2. Sempre, num sistema mecânico, as duas constantes são, no tempo t igual a zero, eu tenho um deslocamento inicial x0, que é o A1, tá? E no tempo t igual a zero, eu vou ter uma velocidade inicial, né, x0 ponto, ó, é isso aqui, ó. Então, essas são as condições. Em t igual a zero, eu tenho um x0, e em t igual a zero, eu tenho uma velocidade inicial, x0 inicial, tá? Velocidade inicial, x0. Então, o zerinho aqui, ó, quer dizer que é no tempo t igual a zero, ok?
E aí, então, vem essa dedução. Como é que eu faço, então, esta dedução para chegar nessas duas constantes, tá? Vou fazer aqui para um sistema simples, ok? Então, aparece isso aqui, tá? Então, sabemos que essa aqui é a equação, é a solução. É a equação 2, solução. Vamos aplicar as condições de contorno nela. As condições de contorno são as seguintes, ó. Quando o tempo é igual a zero, o meu valor do deslocamento da massa é x0. O x é x0. Deixa eu ver, perdi o meu. Bom, essas são as condições de contorno. Quando o tempo é t0, x igual a x0. É o início do movimento. E aí, então, eu pego essas condições iniciais e acho o valor da constante A1. O que eu faço? Tá? Isso quer dizer o seguinte, ó, que x, o deslocamento no tempo igual a zero, é x0. Então, na equação onde tem tempo, ó, é tempo igual a zero. Onde eu tenho tempo, eu coloco zero. E resolvo ela. Quando eu estou colocando x igual a x0, então o que acontece? Ó, A1 vezes cosseno de ômega n vezes 0, mais A2 vezes seno de ômega n vezes 0. Isso resulta nisso aqui, ó. Cosseno de 0 é 1. Seno de 0 é 0. Então, sai que o seguinte, ó. Só fica essa variável aqui, ó. X, na condição aqui, ó. X para o tempo t igual a 0 é igual ao A1. Tá? Então, como eu coloquei aqui, ó, que xt0 é x0, então quer dizer que o meu A1 ele vai ser igual ao deslocamento inicial que eu dei no problema. Então, com essa condição de contorno aqui, ó, tá? Eu determinei o valor da constante A1. Então, nessa fórmula aqui, ó, eu posso substituir para esse exemplo aí, que aqui, ó, é x0 e não A1. Então, coloquei lá na equação x0. Tá? Primeira condição inicial, então. A segunda condição inicial que nós temos que ter duas condições iniciais, é que se nós olharmos agora na equação da velocidade, essa então é a equação da velocidade, eu peguei essa equação aqui, a 2, derivei antes, né, como eu derivei antes, tá aqui ela. Então, qual é a condição de contorno para a velocidade? Quando o tempo é igual a zero, a velocidade do sistema é a velocidade inicial do sistema. A velocidade x do sistema é igual à própria velocidade inicial do sistema. Então, novamente, né, x velocidade, né, velocidade x derivada, para t igual a zero igual a x0. Então, onde eu tempo, eu vou colocar zero. Tá? Onde eu tenho tempo, eu vou colocar zero. Aqui e aqui, zero na equação da velocidade. Vai sair isso aqui, ó. Menos A1, ômega n, seno de ômega n vezes zero, mais A2 vezes ômega n vezes cosseno de ômega n vezes zero. Tá? Porque aqui tem ômega n. Então, ó, como seno de zero é zero, esse termo desaparece. Cosseno de zero é 1. Então, esse termo fica. Então, fica aqui o termo x. Vou colocar aqui a equação inicial. X para t igual a zero. X para t igual a zero é igual ao próprio, né, A2 vezes ômega. Ômega n. Como x de t igual a zero é o x0, aí, ó, 0 igual a 2 vezes ômega.
Ou seja, tá? O A2 é a velocidade inicial sobre ômega n, que é, então, a constante A2, que é essa constante aqui, ó. Tá? Então, a constante A2 aqui, ó, que é colocada aqui, ó, é o x0, a velocidade inicial, sobre ômega n. E essa equação poderia ser reescrita assim, então, ó. Vou colocar ela aqui embaixo, ó, a equação 2, ela poderia, então, ser reescrita assim. Agora, levando em conta os termos, né, que eu coloquei aí, ó, essa equação 2 poderia ser reescrita assim, ó, x dt é igual a 1 x0 vezes cosseno de ômega nt mais A2. A2 é x0 velocidade, então, né, velocidade, dividido por ômega n, vezes seno de ômega n vezes t. Oba, cheguei na equação do movimento, tá, do objeto, na equação do deslocamento do objeto. Então, essa é uma solução da equação diferencial, que nos mostra o deslocamento do objeto em função do tempo. Todas essas variáveis eu conheço. Eu conheço qual é o deslocamento, x0, condição de contorno, conheço a frequência do sistema, raiz de k sobre m, conheço a velocidade inicial, ela pode ser zero inicialmente, tá? Conheço o ômega n, e a variável tempo é aquela que está sendo analisada. Então, a partir dessa equação, eu consigo resolver os problemas de velocidade e aceleração do sistema. É só pegar essa equação agora. Se eu quiser saber qual que é a solução da velocidade, derivo ela. Acho velocidade. Derivo novamente, acho aceleração. E aí eu consigo, então, modelar o sistema lá no Excel, lá no Simulink, lá no Scilab, no MATLAB. Com essa equação eu consigo fazer os gráficos para analisar o sistema, a vibração do sistema. Tá? Então, esse, pessoal, é a ideia. Aqui está a equação, já tinha colocado aqui. Aqui está, então, a equação final do sistema, tá? Que é, então, aquilo que nos interessa dentro de vibrações mecânicas. Conhecer esta solução aqui. Ó, tá? Então, esta é uma forma de representar o movimento daquele sistema de translação. Tá? Resolver o problema, derivar isso e resolver ela. É a primeira forma, a primeira equação que eu posso utilizar, a primeira forma, o primeiro formato de equação que eu posso utilizar para poder resolver os problemas de vibração. Mas também o Hall, ele dá uma outra dedução, que é para chegar nessa equação aqui, ó. Para chegar nessa expressão aqui, ó. Tá? Uma outra forma de representar a mesma equação, ó. São duas soluções iguais. Só que nesta solução aqui, ó, eu consigo enxergar outras características do meu movimento, que eu já vou explicar quais são elas. Tá? Então, o Hall, né, ele apresenta, então, uma próxima dedução, tá? Deixa eu, então, só colocar aqui a próxima dedução que vem, que é o seguinte, ó. Se a equação 2, tá, ela pode ser expressa de uma forma diferente, com a introdução da notação A1 e A2. Se na equação 2, que é aquela anterior, né? A equação 2 é essa aqui, ó. Essa aqui é a 2. Se nessa equação 2 nós colocarmos essa notação, A1 igual a A cosseno de φ, A2 igual a A seno de φ, em 2, tá? Só fiz uma mudança de notação,
tá? Então, se nós colocarmos essas duas expressões aqui, ó, na equação 2, que é essa aqui, ó, vai ficar isso aqui, ó. Isso aqui, então, é o A1, ó. Tá aqui ele. E esse aqui é o A2. Tá aqui ele, ó. A1 e A2. Tá aqui o A2. Coloquei ali dentro. Aí, então, né, vejam que eu tenho x dt agora é igual a cosseno de φ vezes cosseno de ômega t, mais a seno de φ vezes seno de ômega n t. Tá? Se nós voltarmos à matemática, relações trigonométricas, tá? Quando eu tenho multiplicação de cosseno e multiplicação de seno, com aqui um sinal positivo ou negativo, quando eu tenho essas condições aí, tá? Nós podemos usar as relações trigonométricas para poder simplificar essa equação. A relação trigonométrica a gente vai usar essa aqui, ó. Se eu tenho multiplicação de... Ó, no livro de fórmulas matemáticas do Kepler, tem isso aqui, ó. Cosseno de alfa vezes cosseno de beta, menos ou mais seno de alfa vezes seno de beta. O que é o alfa? O alfa pode ser esse termo aqui, ó, e o beta pode ser esse termo aqui, ó. Na verdade, eu estou colocando o contrário, tá? Na sequência, eu coloquei o contrário, tá? Alfa e beta. O que é o alfa e beta? É o φ e o ômega nt, o beta. Acho que é isso que eu usei aqui. Então, se eu tenho essa soma de cossenos, essa soma ou subtração de cossenos é a mesma coisa do que cosseno de alfa mais menos beta. Então, aqui, ó, se eu estou usando aqui sinal negativo, se eu estou subtraindo um cosseno do seno do outro, aqui vai positivo. Se eu estou somando, vai negativo, né? No nosso caso, é uma soma. Então, se é uma soma, ele vai usar o valor negativo aqui, ó, certo? E aí, então, se eu fizer o alfa n igual a ômega n, aqui, ó, é ômega n t, tá? Eu esqueci de colocar aqui o t. Se eu fizer alfa igual a ômega n t, essa que é a variável alfa, tá? E fizer o beta igual a φ, nessas multiplicações aqui, nós chegamos, então, a essa expressão aqui, ó. X dt é igual a A vezes cosseno de ômega nt menos φ, que é essa relação aqui, ó. E também, pessoal, nós podemos usar, então, essa expressão para modelar o deslocamento do sistema, tá? Só que A, então, o A, pelas condições de contorno, o A vai valer este valor aqui. E o φ é esse valor aqui, ó, tangente na menos 1. Tá? Tangente na menos 1. Então, o φ é tangente na menos 1 de x0 ao x0 velocidade, né, da velocidade inicial, dividido pelo deslocamento inicial vezes ômega n, que é o ângulo de fase. Tá? Aqui ele. Tá? Então, o que eu tenho? Eu posso, então, usar essa expressão x dt e esses valores aqui, tá? Para poder representar, então, a minha solução da equação diferencial. Só que agora ela anda em função de um ângulo de fase. Tá? De um ângulo de fase. Tá? X dt. Eu só calculo o A, então. Aqui eu coloco... Todo esse termo aqui corresponde a x0, velocidade inicial ao quadrado, mais velocidade inicial sobre ômega n ao quadrado, tudo ao quadrado, tira a raiz quadrada disso. Na realidade, é um vetor resultante. E o φ, né? O φ é a tangente a menos 1. Só para, às vezes, o pessoal confunde. O que é tangente na menos 1? Na calculadora de vocês, está tangente na menos 1. Mas isso aqui é a mesma coisa que arco tangente de x0, velocidade, sobre deslocamento inicial, vezes
ômega n, tá? Então, aqui, ó, o tangente na menos 1 é a mesma coisa que, no nosso caso, arco tangente. Nos livros em inglês, vem tangente na menos 1, né? E nos livros em português vem arco tangente, tá? É a mesma coisa, tá? Os dois são os mesmos, tá? As calculadoras vêm em inglês, né? Tangente na menos 1. Mas na matemática lá, básica é arco tangente, tá? Então, são a mesma coisa. Então, a gente pode resolver o problema, pessoal, usando essas duas expressões aqui, ó. Essa expressão aqui, ou essa, para resolver, então, o problema. Ainda mais, tem mais um detalhe aqui no final, né? Não me perguntem por que o Hall não fez essa simplificação antes, tá? Ainda, tá? O Hall, só para deixar igual ao Hall, tá? Se, ao invés do A1, ao invés disso aqui, ó, mais uma C, ó, se ao invés de eu usar esse A1 igual a cosseno de φ, eu usasse o A2 igual a seno de φ, na equação 2, tá? Então, aqui, ó, se usássemos as relações A1 igual a, agora, A0 seno de φ, 0, deslocamento inicial, e A1 igual a 0 cosseno de φ, 0. A equação 2, então, que é aquela equação anterior, da mesma forma que eu fiz antes, ela pode ser expressa a partir desta relação aqui, ó. X dt igual a 0 seno de ômega nt mais φ. Vejam que a equação de antes, ó, estava em função do cosseno. Agora, ela ficou em função do seno. Tá? Eu mudei aqui as variáveis, ó, e mudei também o nome das variáveis. Agora, uma é seno, outra cosseno. Também é uma solução. O que mudou? Aqui ficou positivo. Aqui ficou positivo. E esse A0 é igual ao A, que é igual a x0 ao quadrado mais x sobre ao quadrado no meio. E o φ0 é agora, ó, tangente na menos 1, como eu estou usando agora o seno aqui, ó, na análise, né? O arco tangente é do x0 vezes ômega n sobre x0 velocidade. E antes era o contrário, ó. Era o velocidade sobre isso aqui, ó. Agora, como a solução é um seno, ficou o contrário. Inverteu só esses dois valores aqui, ó. Então, isto também é uma solução, tá? Para finalizar as soluções, pessoal, tá? Também é uma solução que leva em consideração esse ângulo inicial aqui, ó, φ0 agora. φ0 e o A0, tá? Então, isso aqui representa o deslocamento x0 inicial, tá? Que é igual ao A, que é o A é o mesmo que o A que vai na equação anterior aqui, ó. Esse A aqui é o mesmo, ó. É o mesmo valor, mesma coisa, tá? E só mudou aqui que o φ, agora o φ0 é a tangente o contrário do que está aqui, ó. É diferente, né? O contrário uma da outra. Mas também é uma solução da equação 2 em termos de φ0 e A0. E aí vem o que é o φ0 e o A0. Agora, né? O φ0, então, ele representa o ângulo de fase. É o ângulo entre a origem e o primeiro pico de deslocamento. Tá? Primeiro pico de deslocamento. Tá? Então, esse é o φ0. Se eu não tenho velocidade, isso aqui praticamente se anula, né? Se não tenho velocidade inicial. Mas se eu tenho velocidade inicial, acontece um fator que é importante, que é o que eu vou mostrar na sequência para vocês. Só para finalizar, então, né, essas duas equações aí, tá? Primeira equação 2. Primeira solução, que é essa aqui. Se eu derivar ela, essa aqui é a equação, então, né, colocando a variável 1 e a 2, se eu derivar ela, eu tenho a equação do velocidade, corta isso aqui, fica essa aqui, equação da velocidade. Se eu derivar ela, eu tenho a equação da aceleração, tá? Então,
O que eu vou usar para modelar meu sistema? Vou usar essas aqui, ó. Essa equação aqui descreve o x, ou melhor, debaixo, vamos colocar com a variável debaixo. Essa equação aqui descreve o x em termos de x0 e frequência natural. Ela é importante para mim. Essa aqui descreve a velocidade. E essa aqui descreve a aceleração. As três equações matemáticas importantes para deslocamento, velocidade e aceleração, para mim simular o meu sistema dinâmico. Também da segunda solução, que é essa aqui, né? Eu posso, né, resolver ela, então, dessa forma. Então, se eu derivar essa equação, o que muda, pessoal, nessa derivada? Ó? Quando eu tenho uma soma, aqui está a variável tempo, né? E mais uma constante, você tem que pegar e buscar lá no livro de cálculo qual que é a derivada desse negócio todo aqui, ó, cosseno disso aqui tudo. Tá? Então, lá, matematicamente, tem toda a equação derivada. Deriva o arco, a constante, mas, basicamente, quando eu derivo tudo isso, tá? Ele fica dessa forma aí, ó. Quando eu derivo o cosseno de ômega nt menos φ, tem uma equação própria para isso, tá? Fica isso aqui, ó. Derivada de cosseno da menos seno do arco, ômega n, que multiplica seno de ômega nt menos φ, tá? Então, só colocar aqui que tem equações, equações próprias para essa dedução, tá? Para esta dedução. Se você for do ponto matemático, tem várias equações para você chegar até esse resultado. E é o resultado da velocidade, e se eu derivar novamente ela, tá? Tem outro detalhe importante. Se eu colocar, então, eu não quero ficar com esse sinal negativo aqui, né? Eu quero ficar com ele positivo. Se eu pegar o seno de ômega nt menos φ, então, isso aqui, ó. Isso aqui é igual a menos cosseno de θ mais 90. Então, se eu fizer essa substituição matemática, eu chego a essa velocidade aqui, ó, tá? Chego a essa velocidade, que é, então, a velocidade, tá, do sistema. Por que ela é importante em termos de cosseno? Eu estou trabalhando só em termos de cosseno. Aqui deu positivo, então, ó. Tudo é cosseno, ó, cosseno aqui, na anterior cosseno, e eu coloquei aqui 90 graus. Isso quer dizer que, por esse resultado aqui, que a velocidade está defasada de 90 graus, isso aqui é 90 graus, do deslocamento. O pico máximo de velocidade está adiantado de 90 graus em termos de deslocamento. Feito? Se eu pegar essa expressão anterior lá em cima e derivar ela de novo, eu tenho aceleração. Menos ômega n vezes ômega n, a vezes cosseno de ômega nt menos φ. Se eu utilizar o recurso de cosseno, aqui eu tenho menos cosseno. Então, tem uma expressão matemática que menos cosseno de ômega t é igual a positivo cosseno de ômega t mais 180. Tá? A mesma coisa. E aí, então, vem que a aceleração é o ômega n ao quadrado vezes o a vezes cosseno de ômega nt menos φ mais π 180. O que quer dizer isso? A aceleração está defasada de 180 graus em relação ao deslocamento. Ou seja, quando acontece um pico de deslocamento x, né, se a aceleração está defasada de 180 graus, acontece aqui embaixo, no mesmo pico, a 180 graus, acontece a aceleração. Tá? A aceleração está defasada de 180 graus, enquanto que a velocidade
está defasada de 90 graus do deslocamento, tá? São as equações, então, importantes que vocês vão usar para fazer deduções, então, e análise de sistemas simples, tá? Essa equação, essas soluções vão ser usadas à frente também quando eu vou trabalhar num sistema forçado, porque a solução de uma equação diferencial não homogênea envolve inicialmente a solução homogênea e depois a solução da equação característica, tá? Aí também aplicamos a mesma coisa aí. Só para finalizar, então, agora mesmo, eu não sei nem que horas que eu estou, eu já passei do meu horário, tá? Das 9 horas, espero que não. Faltam 5 minutinhos para me terminar a aula, tá? Tem o seguinte, ó, para finalizar, tá? Essa figurinha aqui, ó. Essa figurinha aí é importante. Então, ela pega aquela segunda equação e mostra num gráfico o que está acontecendo aí, tá? Então, se nós pegarmos aquela expressão anterior aqui, ó, pode ser essa aqui, ó. Essa expressão aqui, ou pode ser essa aqui, tá? Essa aqui tem o φ0, tá? x dt, né? E tem o ângulo de fase, tá? Então, pegar tudo isso aí, esse gráfico, então, mostra o deslocamento, ó. O primeiro gráfico, aqui mostra os vetores girantes, o x, e o vetor, aqui a 90 graus, que é o vetor velocidade, ó. E a aceleração está ainda perpendicular a ele. Esse aqui é o vetor girante, tá? Então, aqui mostra as variáveis A0 e A1, o que são elas, né? Essa aqui é a variável A0, A1, e a resultante das duas é o vetor A, vetor girante A. Então, esse aqui é a parcela A0, que é a componente do deslocamento, e aqui a componente da velocidade. Este gráfico aqui, ó, é um gráfico que mostra, ó, a variável dele é ômega nt, tá, pessoal? Só para vocês olharem aqui, ó. Então, o eixo x, a variável é ômega nt. E esse outro gráfico aqui é a variável tempo, tá? Ó, variável tempo. Então, são só gráficos, eles mostram as informações parecidas, tá? Só que em escalas diferentes. Uma mostra na escala da frequência vezes tempo, tá? E outro na escala do tempo, tá? Então, o que acontece? O deslocamento inicial é esse x0 aqui, ó. Esse é o x0. Isso aqui é o x0. Quando eu solto a massa, o sistema pode fazer isso aqui, de começar a descer, né? Ou pode subir, ó, subir um pouquinho. Tá? Ele pode subir um pouquinho, tá? Observe que nessa figura, ele subiu um pouquinho. Deixa eu dar um zoom só para mostrar lá no desenho de vocês, ó. Observe aqui na figura, ó, que eu dei o deslocamento inicial x0, que é a saída do tempo t igual a zero, é isso aqui, ó, x0, é esse pontinho aqui, ó, x0. E vocês olhem que a curva subiu, ó, não desceu, ela subiu. Ela subiu porque neste gráfico, a velocidade inicial foi diferente de zero. Então, o vetor sobe. E observem que o primeiro pico de movimento, o primeiro pico mais alto, depois todos são iguais, né? Esse pico aqui, ó, é igual a esse, isso aqui é igual lá embaixo, a mesma coisa embaixo, tudo fica igual. Mas vejam que o primeiro pico de movimento é esse aqui, ó, quando é dado velocidade inicial, tá? Há esse primeiro pico de movimento. E esse primeiro pico de movimento acontece com o ângulo de fase φ. Então, aquele ângulo de fase φ que está colocado aqui, ó, vai representar a distância em ômega nt, ou distância angular, do primeiro pico, em graus, né? Isso vai ser mostrado em graus aqui, né? O primeiro, em radianos, né? Em radianos, qual que é o deslocamento do zero até o primeiro pico máximo.
tá? Ok? Então, isso é o ângulo de fase. É o ângulo formado entre a origem zero do deslocamento do tempo, ou do ômega nt, zero, até o primeiro pico mais alto aqui, ó, tá? Ângulo de fase φ, ou φ0, tá? Também, aqui em cima, eu tenho uma variável ômega nt. Se eu pegar exatamente lá na origem, e traçar uma linha tangenciando o ponto de origem, quer dizer, isso tendendo ao limite, né? Limite de cálculo, tendendo ao ponto t igual a zero, tá? Nós vamos ter uma inclinação dessa curva, tá? Essa inclinação da curva no diagrama de tempo, tá? Ela representa, então, a velocidade inicial. Então, essa curva aqui, se eu pegar o deslocamento, curva de deslocamento versus tempo, a inclinação daquela reta, a inclinação daquela curva no limite, quando t tende a zero, a inclinação de lá vai me dar, então, a velocidade inicial. Então, a velocidade é proporcional àquela inclinação. Tá? Então, se a velocidade é muito grande, essa curva aqui vai se aproximar do eixo x aqui, ó. Se o x0 é pequeno, essa curva vai se aproximar, né? Deixa eu colocar aqui, ó. Se a velocidade for pequena, essa inclinação vai ficar assim, ó, tendendo a ficar horizontal. Se essa velocidade inicial for grande, a curva vai tender a se aproximar da curva do tempo. Tá? Então, a inclinação vai ser maior. Então, se vocês olharem o exercício 2 e o exercício 7, vai mais ou menos mostrar essa inclinação no exercício 2 e 7, que estão na sequência aí. Tá? Bom, de toda essa análise, resulta aqui que, então, a frequência natural do sistema é essa aqui, de translação, tá? Ok? Tá? Que a frequência natural em ciclos por segundo, ou hertz, é dada por essa relação aqui, ou algumas transformações aqui também, tá? E também resulta, então, que o período é esse, 1 sobre Fm, tá? E a partir das equações de deslocamento e velocidade, a gente identifica, então, que a velocidade está adiantada de 90 graus em relação ao deslocamento. Só para terminar aqui, eu já peço. E a aceleração está adiantada de 180 graus em relação ao deslocamento. Por favor, pode falar. Professor, lá no começo o professor falou que era independente se o movimento era na horizontal ou na vertical. Isso, né? Sim, isso. E agora naquela folha eu observei que era para movimentos na vertical. Essas deduções finais. Essa é a mesma coisa, tá? Mesma coisa. Tem aqui como essa linha aqui, ó, essa linha deslocamento igual a zero, você analisa como sendo a linha de equilíbrio estático. Tá? Não, mas ali ó, tem aspectos importantes, dali ó, tem se o sistema massa mole estiver na posição vertical. Ali na folha. Ah, tá. Não. Tá, aqui, desculpe. Tanto faz. Esqueça isso aqui. Se ele tiver também... Tá. É que essa dedução aqui esquece. Esquece isso aí. Mesma coisa. É a mesma coisa que o sistema anterior aí. Tá? Então, a linha... Desculpe, mesma coisa. Eu acho que aí, já no know-how, ele está olhando ali já um sistema estático, vale a mesma coisa para um sistema vertical também, tá? Vertical, tá? Ou horizontal, mesma coisa, tudo igual, tá? Só então esse ponto do x igual a zero corresponde à linha de equilíbrio estático. E aí então, só para finalizar, pessoal, velocidade está adiantada em relação a x, para vocês pensarem agora, tá? A curva de
de aceleração está adiantada de 180 graus em relação à curva do deslocamento. Tá? Adiantada. O que quer dizer o adiantado? Eu vou deixar isso para vocês pensarem depois. A nossa aula começa às 7h30. Se vocês chegam atrasados, vocês podem chegar a que horas? Ou melhor, 7h30 começa a nossa aula. Se vocês chegarem às 7h40, vocês chegaram atrasados. Feito? Se vocês chegaram, a aula começa às 7h30. Vocês chegaram às 7h20 na aula. Vocês chegaram adiantados. Tá? Estão vendo? Então, as velocidades e acelerações estão adiantadas do deslocamento. Feito em 90 e 180 graus. É só para vocês filosofarem aí um pouco durante a semana, tá? Elas estão adiantadas, tá? Não atrasadas. Se fossem atrasadas, elas aconteceriam na frente, tá? Mas elas estão adiantadas. Então, elas acontecem antes, tá? Ok? Bom, essa então era a ideia, tá? Da aula de hoje. Principalmente, tá? Esse conteúdo tá no livro, tá?